Olá, pessoal. Que bom que você vai participar conosco deste encontro e que bom que você já está entrando e outros entrarão daqui a pouquinho para este bate-papo tão agradável e abençoado que nós temos tido aqui todos os dias, com algumas exceções, para partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Num mundo de más notícias, nós precisamos de boas notícias. E a Bíblia diz que o Evangelho são as boas novas. E nós temos o privilégio, a bênção de sermos portadores de boas novas, de boas notícias. Não apenas boas notícias, mas as melhores notícias. As notícias que emanam dos homens e procedem da terra são notícias que podem até trazer uma trégua, porém só as notícias que procedem de Deus e emanam do céu trazem para o nosso coração abrigo, descanso, paz, perdão e salvação. O homem não tem a esperança e ele não pode dar esperança. A esperança é uma dádiva de Deus e procede de Deus. O homem não tem sequer a resposta para os seus próprios dilemas. É por isso que tudo aquilo que o homem pensou criar e criou para tentar encontrar paz para o seu coração, fabricando deuses, levantando altares, ele só aprofundou ainda mais esse abismo, cavando ainda mais este abismo da separação entre ele e Deus. A reconciliação com Deus não é iniciativa humana, é obra divina. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. De que maneira Deus fez isso? Diz a Escritura: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Temos em Cristo Jesus o nosso fiador, o nosso substituto, o nosso mediador, aquele que, assumindo o nosso lugar, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a vida dele e encontrar nele toda a resposta para os anseios da alma e os dilemas do coração. Eu não sei como você está hoje, como está a sua alma hoje, talvez acuada, pressionada, emparedada pelas circunstâncias. É o desemprego, é o risco da doença, é a dor do luto, é a angústia que pulsa e lateja na alma, é o país enfrentando uma recessão econômica, é a situação adversa da pandemia que assola o Brasil e o mundo. Então, o homem tem motivos para ficar angustiado e triste. E quando você liga a sua televisão, quando você lê os noticiários, nos jornais, nos periódicos, parece-nos que há uma nuvem escura, há uma angústia coletiva, há uma sinfonia do choro, há um lamento coletivo. A desesperança vem do topo da pirâmide à sua base. E diante desse cenário, nós não temos outra alternativa, sensata alternativa, a não ser buscarmos refúgio em Deus. Nele está a nossa esperança. Então, não importa quem é você agora, se rico ou pobre, se doutor ou analfabeto, se mora numa grande metrópole ou numa cidade interiorana, se você tem um alto salário ou salário mínimo, se você tem estabilidade no seu emprego ou está desempregado, se você é religioso ou não professa nenhuma religião,
A nossa necessidade hoje é de pormos os nossos olhos em Deus. Onde você estiver, como você estiver, põe os seus olhos em Deus, porque é dele que vem o nosso refúgio. Ele é a âncora firme para a nossa alma. Os recursos que o homem oferecem para você são frágeis demais, insuficientes demais, vulneráveis demais para sustentar sua vida. Em virtude disso, eu quero encorajar você que depois que esta pandemia passar, você busque uma igreja que ensine com fidelidade a palavra de Deus, que pregue com firmeza inabalável a palavra de Deus. Que você procure uma igreja que esteja preocupada e interessada em cuidar de você e não interessada no que você tem. Para que você seja alimentado, não com a palha das opiniões humanas ou das doutrinas forjadas no laboratório do enganoso coração do homem, mas uma igreja que vai ensinar a você a palavra de Deus, vai ministrá-la com fidelidade, com zelo, com integridade, na unção do Espírito Santo. Eu encorajo você a levar seus filhos para a igreja. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, das mais altas autoridades às pessoas mais desconhecidas, cobertas pelo anonimato. Parece-nos que nós vivemos num clima de cristofobia no Brasil, um clima de rejeição à verdade, onde a palavra de Deus é zombada e escarnecida por autoridades da mais alta posição. E nós precisamos, neste momento, entender que o secularismo, o ateísmo, a oposição à fé cristã, levou muitos a uma situação trágica. É por isso que o ateísmo absolutista matou mais cristãos no século passado e neste século ainda do que nos outros anos da história. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque em nome de um país laico, há muitas pessoas querendo impor goela abaixo o ateísmo. Há muitas pessoas querendo perseguir de maneiras sutis a fé cristã. E nós precisamos nos acautelar, entendendo que os dias são maus. E como o apóstolo Paulo vaticinou na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir assunto aos céus, alertou os seus discípulos que o mundo haveria de odiá-los. O mundo nunca foi amigo do Evangelho, nem mesmo dos cristãos. Os valores cristãos estão em oposição aos valores do mundo. A soberania de Cristo está confrontando todo dia a mania que o homem tem de querer ser o centro do universo. E desta maneira, todos aqueles que professam a fé cristã, que proclamam o nome de Cristo, que querem viver piedosamente debaixo da autoridade absoluta de Cristo, sem se curvarem a uma imposição absolutista do relativismo moral, da destruição dos valores morais, da destruição da família, dos princípios que regem a família, angariarão certamente a oposição do mundo. E precisamos de uma igreja viril, ousada, corajosa, como a igreja de Cristo sempre foi. A igreja de Cristo ao longo dos séculos foi uma igreja mártir. Ela nunca se dobrou diante das pressões do mundo.
Ainda quando a perseguição chegou às raias do martírio, eles preferiam derramar o seu sangue a negar a sua fé. E por isso diz Apocalipse capítulo 12, que os santos venceram o maligno com a palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro. É muito importante você entender que mundo afora, muitos irmãos nossos estão morrendo pela sua fé. Irmãos nossos que não têm liberdade de ter uma Bíblia, ou de carregar uma Bíblia publicamente, ou de se reunirem publicamente, de adorarem a Cristo publicamente. Em muitos lugares, pessoas estão sendo presas não porque cometeram crimes, mas por se declararem cristãos. Em alguns lugares, crentes são trucidados, não porque são malfeitores, mas porque amam a Cristo. Como aconteceu no passado. Você se lembra de John Bunyan, na Inglaterra, no século XVII. Ficou 14 anos preso. Qual o seu crime? Pregar a palavra de Deus em praça pública. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar firmados na rocha, estribados na verdade das Escrituras. E é por isso que eu encorajo você, meu irmão, a ser um estudioso da Bíblia. Porque se você não estiver firmado em Cristo, quando chegar a perseguição, quando chegar a luta, quando chegar a oposição mais ferrenha, talvez você não suportará. Porque os cristãos nominais não suportarão. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, que vão se curvar diante do anticristo todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, exceto aqueles que têm o selo de Deus, a marca de Deus, o selo do Espírito Santo. Então não queira ser apenas um crente nominal. Não se contente apenas em frequentar uma igreja. Não se contente apenas em ter o seu nome no hall de membros de uma igreja. Permaneça firmado em Cristo. Mantenha sua fé naquele que é a rocha dos séculos. Para que quando a perseguição chegar, você esteja firmado. E você nunca, nunca, nunca retroceda. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua família. Que você seja um crente genuíno. Que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Que você seja um crente cheio da palavra de Deus. Que você se levante na nossa geração tão confusa, tão perdida, como um ministro da reconciliação, como um pregador do Evangelho. Ainda que as pessoas não escutem, ou melhor, ainda que as pessoas não estejam lendo a Bíblia, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, você é carta viva de Cristo, as pessoas estão vendo e lendo você. Então que a sua vida seja uma mensagem altissonante da graça de Deus. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua vida. E que você seja um vaso de honra nas mãos do Deus eterno. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.